A paz do Senhor. Que alegria poder estar viva na presença do Senhor mais um dia, louvando e exaltando o seu nome e podendo falar mais um pouco da palavra de Deus. Terça-feira nós falamos sobre Filemon e sobre como Paulo agradecia a Filemon por ele ser uma pessoa fiel, uma pessoa justa, por ele ter uma igreja na casa dele e principalmente por ele reanimar os irmãos. Então, por tudo que Paulo fala no começo de Filemon, Filemon era uma pessoa muito boa, uma pessoa que ajudava a igreja, uma pessoa que ajudava as pessoas, reanimava as pessoas. E aí, irmãos, continuei lendo a carta, e a carta fala assim em Filemon. Filemon só tem um capítulo. A partir do versículo 8, ele fala assim: pelo que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia eu peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu vou tornar a enviar ele a você. E tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, como se fosse eu. Eu bem quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões e no Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais como servo, não como servo, mas como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, e eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Então, Paulo está aqui devolvendo Onésimo para Filemon. Então, vamos falar de Onésimo e vamos falar. Onésimo, ele era um escravo de Filemon. Então, naquela época, se tinha muitos escravos. E ele era um escravo de Filemon. E a Bíblia não fala o que Filemon fez, ou o que Onésimo, porque ele se rebelou. Nem fala se quando ele saiu ele roubou alguma coisa dele ou não. Só fala que Onésimo fugiu da casa do seu senhor. Vamos parar um pouco? O que era ser escravo naquela época? O que era ser escravo naquela época? Escravo era todo aquele que fosse comprado ou fosse nascido na casa do seu senhor. Ele não tinha poder sobre seu dinheiro, ele não tinha poder sobre suas roupas, sobre sua família.
ele era como se fosse uma peça, uma ferramenta do seu senhor. Não era considerado gente, não era considerado humano. E quando um escravo fugia, e isso queria dizer que ele se rebelou e não quis mais viver com o seu patrão, ele era capturado. O seu dono pagava dinheiro e mandava gente atrás dele. Quando ele era capturado, eles prensava na testa dele, a ferro e fogo, a letra F, que era para todo mundo saber que ele já tinha sido fugitivo. E ele voltava, apanhava muito. E se esse escravo fugisse e alguém o acolhesse, como foi o caso de Paulo, Paulo ficava responsável por todo o dano que ele tinha causado ao Senhor. Então, isso era lei. Isso era comum na sociedade romana da época. Era normal. E nessa ocasião foge Onésimo. A gente tem pouca informação dele, a não ser na epístola de Filemão, mas ele foge. E quando ele foge do seu senhor, Paulo acolhe ele. Paulo com o risco de sofrer o dano, Paulo com o risco de perder um irmão, porque Filemão era irmão na fé dele, ele pega Onésimo e guarda na casa dele. E fala com Onésimo, e converte Onésimo, e trata Onésimo não como escravo, mas como uma pessoa que amava, que Deus amava e que poderia vir ser útil. O próprio nome Onésimo significa útil. Naquela época, muitos escravos tinham esse nome. Ou ele era útil ou ele era inútil, não tinha outra coisa. E quando ele foge, ele se torna um servo inútil. E Paulo, mesmo com todas as consequências que ele poderia ter, ele guarda Onésimo na casa dele. E a gente não vê nas epístolas nenhuma briga de Filemão com Paulo, ou se Filemão sabia que Onésimo estava na casa de Paulo, não fala nada. Mas a grande verdade é que Onésimo se converte. A grande verdade é que Onésimo se torna uma pessoa útil. E Paulo, aí cumprida a tarefa de converter esse irmão, ele escreve para Filemão e fala: eu estou te mandando Onésimo de volta. Ele me é útil. Ele é útil, eu estou aqui em prisão, eu estou precisando dele, mas eu não acho certo. Ele era teu escravo. E agora, ele numa época ele foi inútil, agora ele é útil. E eu estou te devolvendo, porque ele vai ser útil para você. E eu estou te devolvendo e estou te pedindo, não recebe ele como escravo, agora recebe como irmão. Recebe ele como se recebesse a mim. Ele é teu irmão, ele não é mais teu escravo. E Paulo ainda fala: se ele te devia alguma coisa, ou se eu te devo alguma coisa, porque os danos era ele que tinha que pagar, quando eu for te ver, eu pago. Mas recebe ele como teu irmão. Alegra a minha vida recebendo ele. Irmãos, essa é uma palavra de restauração. Essa é uma palavra de amor, irmãos. Talvez a gente falando aqui, vocês não tenham a dimensão de como era a mesma coisa que hoje nós pegarmos um ladrão, um assassino e acolher dentro da nossa casa.
nós seríamos presos e julgados como cúmplices dele. Era a mesma coisa. Mas você vê a diferença num império romano, num império de dureza, de rigidez. Tinha irmãos em Cristo, tinha a igreja poderosa de Jesus. Que quando uma pessoa tinha necessidade, eles não poupavam a sua vida. Eles iam ajudar a pessoa. Eles não poupavam sacrifício ou dano moral. Eles se investiam naquela vida. E a gente vê essa história pequena, quase sem detalhes, da vida de Onésimo. E Onésimo foi restituído ao seu dono. Agora não como dono, agora como irmão amado. Agora como ajudador. Esse é o estudo de hoje. E a conclusão, ela é bem simples. Ela é bem simples. Nós somos servos de Jesus. O servo não tem casa, ele não tem mulher, marido, filho, ele não tem dinheiro, ele não tem bens, ele não tem nada. É Deus que manda em tudo dele. Se Deus quiser falar para ele, vai para tal cidade, Deus fala, vai, e ele vai. Se Deus fala, vai aqui ou vai ali fazer isso, ele vai, porque ele é servo. Porque ele é escravo. Qual tem sido a nossa atitude para com Deus? Quando falamos Senhor, se eu estou chamando Deus de Senhor e de Jesus, eu estou dizendo que Ele é meu Senhor, que Ele é meu dono. E que a minha vida não me pertence mais. Não sou eu, mas eu quem vive, Cristo vive em mim. Até quando eu estou vivendo isso? Até quando isso está sendo uma verdade na minha vida? Essa é uma coisa para a gente pensar, raciocinar. Até quando? Nós, como servos de Deus, Deus nos coloca numa situação adversa. Deus coloca alguma pessoa na nossa vida que não tem nada a ver com nós. Deus nos coloca um drogado, Deus nos coloca uma prostituta, Deus coloca na nossa frente. E quando aquela pessoa vem a nós, olha, irmãos, a gente nem ora. A gente nem fala, Senhor, por quê? Para quê? O que eu devo fazer? A gente já fora da minha casa. É fofoqueiro? Fora da minha casa. É inconfiável? Fora da minha vida. Nós jogamos fora vidas que Deus dá pra gente cuidar, que Deus dá pra gente amar, que Deus dá pra gente converter. Olha o Onésimo. Quando Onésimo chegou para Paulo, você acha que ele falou bem de Filemão? Se Filemão tivesse sido tão bonzinho, como é que ele tinha fugido? Eu não sei. Eu não sei. Mas, e agora? Se eu, Paulo, ficar com Onésimo, eu vou ter problemas com meu irmão. Eu vou ter problemas com a igreja. Mas não. Paulo deu a sua própria vida e botou Onésimo dentro da sua casa e falou do amor de Deus e ajudou Onésimo. Até que Onésimo se restaurou. E aí ele devolve. E ainda fala, o que eu devo, eu pago. Estou devolvendo. Agora, não um escravo, mas agora um irmão.
Na nossa vida, irmãos, quanto nós temos de oportunidade de entender um irmão. Poxa vida, de entender um irmão. Ele é fofoqueiro, ele fala mal dos outros, fala. Então eu vou trazer ele para perto de mim e vou começar a falar quanto Deus o ama. Eu vou falar quanto Deus quer ele bem, quanto Deus quer que ele salve e se converta. Ou eu vou falar, vixe, fofoqueiro, longe daqui. Vai falar, vai vir na minha casa, para falar mal da minha casa, eu não quero nem saber. Essa é a atitude de um servo do Senhor. Eu não estou falando só para você, meu irmão, eu estou falando para mim também. Pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas suas palavras serás condenado. O que nos condenaria hoje? Senhor, Tu és o meu Deus e o meu Senhor. O Senhor é dono da minha vida, eu sou serva. Ah, eu sou serva. Mas não manda fulano não, porque eu vou jogar ele fora da minha casa. Aí chama o vizinho e fala, nem recebe aquela pessoa lá, porque ela faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E a gente joga lenha na fogueira. A gente joga, a gente não salva. A gente joga mais fogo. Puder tocar gasolina e fogo, a gente faz. E aí a gente se tranca dentro de casa, se fecha na nossa mordomia, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos entes queridos. A gente se fecha e o mundo que se dane. Não é, meu Senhor. Não é dono da minha vida isso que o Senhor mandou fazer? Eu cuidar da minha vida e os outros que se dane? Não, irmãos, não é isso. Isso o mundo faz. Isso o mundo está cheio. Mas a igreja de Jesus, não. A igreja de Jesus, não. A igreja de Jesus ama. A igreja de Jesus perdoa. A igreja de Jesus acolhe, mesmo que sofra danos por isso. Mas ela tenta falar. É uma pessoa rebelde, fala palavrão, vixe, eu não quero longe de mim. Não, irmão, você tem que acolher ele. E quando ele falar um palavrão, falou, irmão, Deus manda não usar a palavra torpe. Isso não é bom falar. Isso atrai para a tua vida coisa ruim. Sabe, vamos orar. Vamos ler a palavra. Aí no outro dia o irmão vem pior. O irmão vem pior. E a gente fala, ah, não, falei, agora chega. Não. Não, agora é a hora de falar mais, suportar mais. Deus tem nos mandado. Muita gente fala, eu não vou na igreja porque a igreja está cheia de fofoqueiro, a igreja está cheia de ladrão. Tá mesmo, irmão. Jesus falou que ele não veio para quem era bom. Jesus disse que ele tinha vindo para quem estava perdido, para quem estava doente. A igreja é cheia de ex, sim. Então é ex-macumbeiro, ex-idólatra, ex-fofoqueiro, ex-assassino, ex-não sei o quê, que está na igreja. E ele aceitou Jesus como seu Salvador e ele luta para ter uma vida melhor, mas ora veja, a carne floresce e ele faz uma besteira e aí fora da igreja. Porque você não é servo de Jesus. Que isso, irmão? Quem somos nós? Deus mandou a gente não julgar. Eu estou fazendo um estudo agora sobre julgamento, mentira, e que fala sobre isso. Deus não deu autoridade para nós julgar.
Sabe, você não sabe por que aquele irmão é daquele jeito. Você não sabe quais as circunstâncias que aquele irmão chegou a vir. Você não conhece a infância dele. Você não tem o direito de julgar, mas tem o dever e a obrigação de orar e de ajudar. Então, nessa reflexão sobre Filemon, eu quero pedir, por favor, leia Filemon. São, irmãos, 25 versículos, com uma lição tão grande, com uma lição tão digna, vendo a visão de Paulo. Ele não ganhou um escravo. Ele não ludibriou e passou a perna no irmão. Ele ficou com o irmão, provavelmente está escondido. Ele cuidou do irmão. Ele falou do amor de Deus para o irmão. Vai saber se quanto tempo ele usou para fazer isso. Até que Onésimo se converte. E quando Onésimo se converte, ele fala, não é meu. Eu vou devolver ele para o dono dele, Filemon. E aí ele pede, recebe ele, mas não recebe mais como escravo não, mas como irmão. Olha, irmão, isso é uma lição que Paulo nos deixa fantástica. Nós precisamos ser melhores. Nós precisamos começar a ser servo de Cristo. Porque como servo de Cristo, eu tenho falado isso várias vezes. Às vezes Deus te manda para um hospital. E lá naquele hospital ele quer que você fale do amor dele para alguém, que você ore com alguém. Ou manda um ente querido seu e você vai ter que ir orar. Hoje a gente nem está podendo fazer isso por causa da pandemia. Mas acontece casos assim. Acontece casos assim, irmãos. E a gente fala, mas por que eu, Deus? Eu oro, eu jejuo, eu trabalho, eu leio a Bíblia, o Senhor fez isso comigo. Deus está querendo te usar, filho. Deus está te pondo numa situação difícil para você falar do amor dele para as pessoas. Deus quer te usar. O mundo aí, irmãos, tá um caos. Então, irmãos, a palavra de hoje é: sou eu servo? Como servo, eu sirvo ou eu estou de malinha pronta para fugir? Porque eu vou parar de ir naquela igreja. Os irmãos olham torto para mim, o pastor não me cumprimenta, não sei o que faz isso, mala pronto para fugir. É Onésimo, ó. Você vai para outra igreja, vai ser pior, viu? E se for para outra, vai ser pior. Porque se Deus está querendo tratar com você e você é servo dele, ele vai te procurar sim. Ele vai querer o melhor de você sim. Amém, irmãos? Para terminar, nós temos a lista do SOS Oração, uma lista grande. Nós temos a vida do seu José Augusto, tem a vida do Renan, tem a vida agora do pastor França, que eu mandei agora o vídeo. E muitas vezes, irmão, a gente nem olha. Muitas vezes a gente olha, bota aquela mãozinha, vou orar e nem lembra. Você está sendo servo do Senhor? Se chegou até na tua mão um pedido de oração, você tem que orar, irmãos. Sabe como é triste ver que a dona Maria morreu? Como foi triste saber que o seu Paulo morreu? Fala, pai, eu orei, na terça-feira coloquei as mãos sobre a vida da foto do Renan, do seu Paulo, e oramos, e pedimos pela Maria, e Deus aprove levar. E a gente fala, poxa, eu não sei por quê eles foram.
Mas assim, eu fiz minha parte. Eu orei. Eu, quando joelhei no chão, eu não fiquei só pedindo pelas minhas coisas, pela minha família, pelos meus filhos, pelas minhas necessidades. Não, eu orei pelos necessitados que chegaram na minha mão. Eu orei pelas vidas que pediram oração. Tem um monte de pedidos lá de oração de pessoas que estão com Covid. E às vezes eu fico pensando, nem as pessoas que pediram oração, elas oram. Porque, irmão, não é possível. Às vezes, eu fico ligando para a pessoa e perguntando, quando eu falo ligando é no Zap. No Zap, ô fulano e fulano? Ô ciclano e ciclano? Sabe por que as pessoas pedem oração, mas depois não quer nem saber, não pergunta se melhorou, não escreve pra gente, fulano tá melhor. Sabe, fulano estava melhor, piorou, voltou para o hospital, como o caso do Renan. Sabe, irmãos, o SOS Oração é uma responsabilidade que nós temos. É uma responsabilidade que nós temos de oração. Eu coloquei há pouco tempo, não preciso orar por fulano, porque a família ficou brava que eu coloquei a foto dele. E os irmãos me responderam no privado, não, irmã, nós vamos continuar orando. E eu falei, amém, glória a Deus, porque eu também estou continuando a orar. E é isso, é nossa obrigação. É sempre que as pessoas aceitam? Não é. Mas é o nosso dever estar orando, irmãos. Então, esse nosso irmão, pastor França, agora está com câncer no estômago, está difícil. Vai tentar operar segunda-feira. Ele é uma pessoa que deve ter entre 75 e 80 anos de idade. E nós queremos ver a cura dele, queremos ver a libertação dele, como vimos da pastora Esmeralda, como vimos do pastor Elienos, que chegaram a ser entubados com Covid, mas que estão bem. Sabe, é para isso que nós estamos aqui. É para isso, irmãos. Na hora que você está orando por essa pessoa, você está se levantando contra os demônios que estão na vida dele. Você está levantando contra as imposições do inferno na vida dele. E você está reclamando diante de Deus, eu quero essa vida curada. Tem misericórdia, perdoa os pecados dessa vida. Liga o nome dele no céu. Tem pessoa que ora, eu não quero que essa pessoa morra sem conhecer Jesus como Salvador. É uma oração, você dá de você para Deus. Então, se você quer ser salvo, comece dando valor ao SOS Oração. O caso é muito difícil, jejua, irmão. O caso está complicado, ora 7 vezes no dia, pedindo para Deus misericórdia. Faz alguma coisa, servo. Faz alguma coisa. Essa é o estudo de hoje, que acabou sendo um estudo de pregação, mas ela é um estudo. E eu termino com a pergunta: eu sou servo? Eu posso olhar para Jesus e falar, eu sou servo? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Se eu posso dizer isso, amém. Eu sou um servo útil. Eu sou um Onésimo de Deus. Se eu me vejo inútil, não é para, sou inútil, fazer o quê? Não. Pai, me perdoa. Eu tenho sido inútil. Eu tenho feito a tua obra relaxadamente. Perdão, Pai. Perdão. Me recebe, Senhor, como tua serva. Me ajuda a ser melhor. Me ensina a fazer o bem. Essa deve ser a atitude do servo. Que Deus abençoe e cubra vocês de bênção. Amém.